Olá, eu sou Paola Teruya, médica geriatra, e nesse vídeo eu vou falar de uma doença muito frequente na população idosa e que traz a paciente para o consultório com uma queixa de dor, artrose. Você já ouviu falar? Você conhece alguém que tem essa doença? A artrose é uma condição genética, hereditária e que envolve a alteração do funcionamento das articulações. Ela pode se desenvolver em qualquer articulação do corpo, mas ela é muito frequente em joelhos, mãos e quadril. As queixas de dor nas articulações da mão, joelhos e quadril parecem até normais no processo de envelhecimento. E mais uma vez eu vou reforçar aqui como eu odeio essa expressão. Tudo aquilo que leva a alteração funcional ou perda da qualidade de vida não pode ser considerada normal para o processo de envelhecimento. Quando a gente sente dor articular, a gente limita a nossa capacidade funcional, a gente vai ficando menos ativa. Então, não encare isso como um processo natural do envelhecimento e procure ajuda médica o quanto antes. A osteoartrose em joelhos e quadril, ela pode ser incapacitante ao longo dos anos, levar à necessidade inclusive de abordagem cirúrgica. E se você não conseguir compreender seu processo de evolução, você vai deixar para procurar ajuda médica muito à frente, quando muitas vezes as opções terapêuticas já são reduzidas. Então, eu vou explicar mais uma vez o processo de desenvolvimento da artrose. Então, ocorre uma mudança na articulação, uma perda daqueles fatores que favorecem a mecânica do funcionamento articular. E isso é percebido no dia a dia com dor, inchaço quando o processo inflamatório está ativo, crepitação das articulações, então você sente o famoso crack, um estalar nessas articulações, levando a dor que vai piorar de forma progressiva e incapacidade funcional. De tão prejudicada, essa articulação vai gerar instabilidade postural, aumentando inclusive o risco de quedas. Então, entendendo que existe até mesmo um caráter hereditário, então seus pais tiveram, suas irmãs têm, é muito provável que você desenvolva, como fazer o diagnóstico precoce, como procurar ajuda multiprofissional para retardar o aparecimento dos sintomas ou, eventualmente, evitar que essa doença atrapalhe a sua funcionalidade. Então, além do fator hereditário, do risco da doença se desenvolver quando você tem familiares que já têm esse diagnóstico, algumas situações do nosso dia a dia também aumentam o risco de desenvolvimento e aceleram o processo de evolução da doença. Sedentarismo e a não atividade física resistida levam ao enfraquecimento do sistema muscular, o que acarreta uma sobrecarga no sistema articular. Excesso de peso. A obesidade também vai prejudicar a articulação. Imagine que aquela articulação está tendo que lidar com um peso muito maior do que ela foi desenhada. O nosso corpo é uma máquina que se desenvolveu ao longo dos milhares de anos de evolução da humanidade e nunca a obesidade fez parte disso. Então, a obesidade sobrecarrega sim as articulações. Atividade física em excesso, então aqueles atletas de maratona ou que se expõem a um alto impacto articular também podem acelerar um processo de desenvolvimento de degeneração das articulações. Se você é um atleta que faz atividade de alto impacto articular, converse com seu médico, converse com a sua equipe multiprofissional para que isso não gere uma disfunção no futuro. Qual o tratamento para artrose? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender se já existe dor. Diferente das condições agudas, o que eu costumo explicar para os pacientes aqui no consultório se você tem uma fratura, você precisa fazer repouso para aquele osso se consolidar e voltar à sua função normal. Quando a gente pensa em doenças crônicas, o repouso não faz tanto sentido assim, porque a inatividade física vai levar à perda de massa muscular, à sarcopenia e à sobrecarga da articulação no final. Então, a atividade física resistida, acompanhada pelo fisioterapeuta ou pelo educador físico, é um importante passo no seu processo terapêutico para a artrose. Uso de medicações analgésicas também é muito importante. A identificação da dor como um limitante para suas atividades do dia a dia deve ser informada ao seu médico.
As medicações analgésicas envolvem uma escala, uma graduação que vai desde os remédios mais fracos e usuais no dia a dia, até remédios que precisam de receita controlada, dupla, ou aquela receita amarelinha quando a gente está pensando na morfina. Todo paciente que tem artrose vai precisar de medicação forte para dor? Não. A gente orienta os pacientes a manter a analgesia conforme a escala de dor, e o uso de medicações com acompanhamento médico é importante para evitar um desleixo no cuidado da dor, e o paciente que tem dor o tempo inteiro, e pacientes que estão usando medicação em excesso. E isso pode levar, sim, a riscos de disfunção renal. Então, existem remédios que podem atrapalhar a função dos rins, aumentam o risco de sangramento, aumentam o risco de disfunção do fígado e levam até mesmo à dependência. Então, o uso de medicações precisa ser acompanhado por um médico. Existem também tratamentos locais. O ortopedista e o fisiatra são médicos qualificados para propor tratamentos locais para a articulação, seja infiltração de ácido hialurônico, que melhora um pouquinho a mecânica articular, seja para propor bloqueios analgésicos, quando a medicação é infundida lá na região para evitar que o disparo da dor chegue no nosso sistema nervoso central. Essas etapas de tratamento, então controle de dor com medicação, fisioterapia, atividade física, infusão de medicações locais, fazem parte da escala do tratamento da artrose. Mas pode chegar um momento em que isso seja irreversível, que o dano articular seja muito importante e que necessite sim de um procedimento cirúrgico. E aí vem mais uma etapa de medo na população, principalmente 50 a mais, quando a gente pensa numa cirurgia ortopédica, todos os riscos envolvidos ali no peri e no pós-operatório. Hoje em dia, o procedimento cirúrgico é muito mais tranquilo, tanto no pré quanto no pós-operatório. Um acompanhamento médico geriátrico pode sim diminuir riscos que estão associados ao procedimento cirúrgico. Então, converse com a sua equipe multidisciplinar. Se chegou o momento da indicação cirúrgica, converse com a sua geriatra. O controle das doenças crônicas que você já tem diagnosticada, um planejamento pré-operatório que já envolva atividade física, que já envolva melhora, nutricional e que te dê base para um pós-operatório mais tranquilo é super importante. Então, nesse vídeo, eu te expliquei que sentir dor nas articulações não é normal do processo de envelhecimento. Existem doenças que podem estar associadas e o foco aqui foi falar sobre a artrose, que tem um componente hereditário e genético importante, mas que o nosso estilo de vida interfere para o aparecimento e para a sua progressão. Obesidade, sedentarismo e atividade física de alto impacto sem acompanhamento podem fazer com que esse processo se acelere. A artrose, além de dor, ela pode levar à alteração da mobilidade, pode levar à alteração do equilíbrio, que no longo prazo podem atrapalhar sua capacidade de andar. Então, converse com seu médico se você sente dores articulares. Se a artrose faz parte aí dos diagnósticos diferenciais, entenda como controlar a dor, como manejar a progressão da doença e saiba quais são as possibilidades terapêuticas possíveis e quais são os profissionais envolvidos no suporte e cuidado do paciente com artrose. Fisioterapeuta, educador físico, e quando a gente pensa na equipe médica, além do geriatra que vai te acompanhar por todas as etapas aí do seu processo de envelhecimento, o médico reumatologista, o médico fisiatra e o ortopedista são muito importantes para te auxiliar no manejo adequado tanto dos sintomas quanto nas propostas terapêuticas especializadas. Se você tem dores articulares ou conhece alguém que sente dores articulares e que já recebeu o diagnóstico de artrose, compartilhe esse vídeo para que ela possa receber informações de qualidade.